Pois bem, já dizia Bolsonaro, são os governos do PT que apoiam os amiguinhos, os coleguinhas comunistas, né? Mas a matéria da Folha de São Paulo mostra a publicidade amiga, né? Matéria da Folha de São Paulo, do Fábio Fabrini e Juliano Wiancich, que fala aí que 4,3 milhões para o merchandising da campanha publicitária da reforma da Previdência. 91% foram para Record, Band e SBT. Record e Band são clientes da empresa aí do secretário da SECOM, Fábio Weingarten. O SBT é ex-cliente desse secretário. De maio a junho de 2019 foi ao ar a propaganda 7 semanas, pagas pelo governo para falar bem da reforma da Previdência e criar aquela sensação de que a reforma da Previdência seria boa para os trabalhadores, para a galera aí se sensibilizar de que a reforma da Previdência era maravilhosa. Na verdade, foi apenas pagamento feito pelo governo federal para conquistar o público. Na Record, a SECOM, Secretaria de Comunicação da Previdência Social, destinou mais recursos ao Hoje em Dia, 983 mil por 5 inserções, ou seja, 5 vezes que o programa Hoje em Dia falava sobre a reforma da Previdência, e então aí ganhava 983 milhões. Só o César Filho e a Ana Hickman receberam 34 mil reais por fala favorável ao governo. E a Ana Hickman é uma das defensoras do Bolsonaro, né? Ela e o marido dela são defensores ferrenhos do governo Bolsonaro. No SBT, quem recebeu mais aí foi o programa da Eliana, 269 mil por testemunhal. Na Operação Mesquita, de Otávio Mesquita, 218 mil reais por 3 declarações. E no Ratinho, 915 mil reais por 4 elogios. Aí, se você for lembrar no momento que o governo Bolsonaro lançou essas campanhas aí, a presença do Bolsonaro lá no programa do Eduardo Bolsonaro, os filhos do Bolsonaro, era constante, né? Eles falando nesse programa, o Flávio Bolsonaro se defendendo aí do Laranjal lá naqueles programas do SBT. E o Ratinho falou, abre aspas, as mudanças são claras para o Brasil. Você acha que se a Previdência fosse ruim para o povo, eu estava a favor? Fecha aspas. Tudo pelo dinheiro, né? Se ele ficaria contra, recebendo um cachê desse aí muito alto, com certeza ele ficaria a favor. E o TCU, Tribunal de Contas da União, investiga se a distribuição da SECOM entre as TVs foi por critérios políticos e não critérios técnicos. Porque se foi por critérios políticos, cabe aí a lei da improbidade administrativa, porque o que é público pede lisura, pede impessoalidade. Então a pessoa não pode escolher algo porque gosta e simpatiza daquele apresentador, daquele programa, daquele canal, mas sim porque foi utilizado critérios técnicos. O Weingarten, sobre a campanha publicitária da reforma da Previdência,
distribuiu verbas às TVs que são clientes de uma empresa dele próprio e às emissoras religiosas apoiadoras do presidente Bolsonaro. A primeira parte da campanha da Globo, ela recebeu também recursos. Foi ao ar de janeiro a março, escolhido por critérios técnicos. Qual o critério aí? Um canal de maior audiência, então era correto colocar publicidade nesse canal, até para o dinheiro que foi investido ter retorno do que era esperado, né? A conquista do público para a reforma da Previdência. A partir de abril, ela foi excluída, a Globo, dessa campanha, né? E foi incluída aí, a Globo ficou apenas com peças regionais, onde o valor era mais barato. A Record recebeu 6,5 milhões, a Band 1 milhão e o SBT 5,4 milhões. Record e Band têm contratos privados com a FW Comunicação de Waltengarten. O SBT foi cliente até o primeiro semestre de 2019. Aí a gente está vendo aí como funcionam os critérios para a propaganda que o governo escolhe, quem ele vai beneficiar aí com recursos para que os apresentadores façam testemunhais a favor do governo. A legislação proíbe integrantes da cúpula do governo de manter negócios com pessoas físicas ou jurídicas que possam ser afetadas por sua decisão. Pode ser conflito de interesses e conjugar improbidade administrativa. Entre os 4,3 milhões, José Luiz da Atena recebeu no Brasil Gente aí também para falar a favor do governo. Foi contemplado, foram 31 mil reais por 4 ações, com cada fala rendendo 12 mil ao da Atena. E a gente acreditando, né? As pessoas acreditando que o Ratinho, que a Eliane, que esses apresentadores todos aí, César Filho, Ana Hickman e o da Atena faziam tudo por amor, né? Amor ao dinheiro, isso aí é que é verdade. Outro aqui que é conhecido nos twitters, falando sobre o governo Bolsonaro contra o PT, é o Milton Neves, do Terceiro Tempo. Amigo da família do Waltengarten, recebeu 119 mil reais com um cachê de 7.200 do apresentador aí, recebeu uma graninha para falar bem da reforma da Previdência. Com certeza, né? A Rede TV teve 153 mil para o By Night, da Luciana Gimenez, e 290 mil para o Mega Senha de Marcelo de Carvalho. O TCU investiga supostos favorecimento no rateio da verba da publicidade da Previdência para as TVs. Aí a gente vê aí que quem é a favor do governo recebeu aí recursos para falar bem da reforma da Previdência. Pouca gente falou do assunto nas mídias, nas redes sociais. Eu me pergunto, foi por causa da pandemia do coronavírus ou pela tragédia de Minas Gerais? Ou mesmo porque as TVs não querem falar do assunto para não se prejudicarem, né? Fica a pergunta. A Janaína Pascoal, a musa do impeachment, que range os dentes para falar mal da esquerda, quando foi agora, ela fez uma série de twitters dizendo que deveríamos se indignar com a propaganda de todos os governos, dizendo que a indignação é seletiva. E ela depois diz que vai fazer um projeto de lei em São Paulo, onde ela é deputada estadual, para acabar com certas publicidades e voltar ao que diz a Constituição: publicidade apenas para informar, não uma propaganda para tentar manipular os meios de comunicação a favor de tal projeto, de tal lei. O PT, nos seus governos, ele recebeu verbas, mas democratizou
o máximo possível a campanha publicitária entre todos, entre rádios comunitárias, entre sites. Vários tiveram acesso aos recursos oriundos do governo nas épocas petistas. Claro, todos os governos tiveram publicidade. O FHC gastou 4,8 bilhões em 3 anos. A contagem foi a partir de 2000. O PT, 29 bilhões, de acordo com o Instituto de Acompanhamento de Publicidade, o IAP. A média anual de 2 bilhões nos governos do PT e 1,6 bilhões no governo tucano do FHC. Em 2019, Bolsonaro gastou 478 milhões em publicidade, sem incluir as empresas públicas, autarquias e fundações. Só a administração direta aqui foi incluída. Então ele não fica muito diferente dos governos anteriores de 2013 a 2018. Por exemplo, a administração direta gastou 8 bilhões, o que dá 513 milhões por ano na administração direta. Então, se você for analisar com clareza a comparação do Bolsonaro com os outros governos, ele está mantendo a média de gastos com publicidade que os outros governos, tanto do Fernando Henrique Cardoso como do Lula e da Dilma, fizeram, e do Temer também fizeram, gastos com a publicidade. Então, só o que deixa a gente um pouco espantado, chocado, é porque o Bolsonaro escolheu aí a dedo só os amigos, as pessoas que têm afinidade política com ele: Milton Neves, Ana Hickman, Luciana Gimenez, Ratinho e tantos outros que têm ligações direta com o governo ou indireta com o governo e com ligação afetiva e política, né? Então, ele privilegiou esses órgãos como a Record, a SBT e a Band, que já tiveram ou têm contato aí com o secretário de comunicação, Walter Garten. Quer dizer, onde estão as investigações? O TCU já está investigando, mas onde está o Ministério Público, onde está todos os órgãos que querem a lisura no processo de licitatório do Brasil, de publicidade para falar do governo, para mostrar os projetos do governo? Temos que ficar de olho nessa situação. Não é normal só os órgãos serem privilegiados por ideologia política ou por serem ligados a empresas de comunicação do então secretário de comunicação do governo Bolsonaro. É de se estranhar que esse governo era o governo da ética, da lisura, da honra, e que os outros governos eram corruptos, eram errados, mas a gente vê aí que não é nada disso, que também o governo atual não é tão probo, né, e tão transparente como se diz. Aí abracei o Milton Neves, aí, grande comunicador do esporte, recebendo uma graninha para falar bem da reforma da Previdência. Ratinho, né? Aí Eliana, né? Tantos outros aí que recebem para falar bem. Aquele abraço, e estamos aqui ligados, de olho, sempre para colocar luz aos fatos e colocar você esclarecido do que está acontecendo no Brasil e no mundo. Valeu, galera.